boa noite pra galera que vai assistir. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Hoje a nossa dinâmica... agora sim. Nós já oramos e a nossa dinâmica do dia eles vão explicar cada uma parábola escolhida por eles mesmos. Quem quer começar? Eu quero começar. Pode. Gente, ajuda aí, ô Agatha. Abre a câmera. Aí, Lucas, Esther. Vamos, a gente já é adulto, já jovens, a gente não tem 10 anos. Vamos ajudando aí. Bora. Pode começar, Ju? Que eu começo lendo a parábola? Pode ser. Que eu começo lendo a parábola? Tá. Cadê aqui? A minha parábola é a parábola do bom samaritano. Ela é de... A Júlia só tá travando pra mim. Ju, eu acho que sua internet está instável. Eu vou ler Ju? A internet dela tá muito boa. ao 37, que é só a parábola mesmo. Peraí, Ju, volta tudo pro E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que farei para herdar? Pra mim tá bom. Vocês estão me escutando? É que deu uma travada, a gente... Onde que tá, perdão? Repete de novo, que no começo a gente não escutou. Acho que... Alô? Alô? Oi. Oi, Alô, Ju. alô? Oi. Oi, eu escrevi lá, mas eu acho que as câmeras estão deixando meu peixe lento, então eu acho que eu vou ter que desligar, porque Tá. fica travando. Tá. Eu vou continuar lendo. Tá bom. Leio Tá, a depois. parábola do bom samaritano. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? É o Deus de todo coração e toda a sua alma, como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse. Ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Então Jesus prosseguiu dizendo: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo aquele mesmo caminho e, vendo o homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo, passou de largo. Passou de largo, ele passou, sabe, meio que deu a volta. Certo samaritano, que seguiu seu caminho, passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-os óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários, que era umas moedinhas, era o dinheiro deles, e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, para o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: Qual desses 3 lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: O que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. É bem curtinha, mas eu gosto muito dessa parábola. Agora, meus estudinhos. Como a gente viu nessa parábola, né? É sobre um homem que ele é atacado por ladrões e ele é deixado de lado. Essa parábola, ela trata sobre bondade, sobre, sabe, amar o próximo. Né, como a gente viu, o intérprete pergunta para Jesus, né? Tipo, quem que é o meu próximo, né? Como que eu faço para herdar a vida do céu? Um contexto bom é que naquela época, os judeus e samaritanos, eles não se entendiam muito bem, por diversas razões. Eu tive que ver um vídeo aí falando sobre, razões históricas, mas, eles meio que tinham esse ódio mútuo, entendeu? Então, era algo inimaginável, um samaritano parar para ajudar um judeu, né? E eu acredito que essa parábola fala sobre você ajudar sem olhar quem. E eu gosto de ir um pouquinho além
que ela também fala sobre julgamento. Porque, tipo, era um samaritano. Era um samaritano, eram meio que pessoas idólatras, acho que é a palavra, idólatras. Tipo, eles cultivavam deuses falsos. Então, tipo, era muito fácil a pessoa ver aquele samaritano e pensar que ele era uma pessoa ruim. Mas ele ajudou um judeu que era meio que uma pessoa que você não imaginaria que um samaritano ajudaria. Então, eu acho que é sobre isso a parábola. Ame aos outros como você se ama e não julgue um livro pela capa. E eu acho que é isso. Muito bom, muito bom. Parabéns, Ju. Tá certinho. Uma curiosidade exatamente, eles tinham uma rixa cultural, né? Samaritanos e judeus têm uma rixa cultural. Até hoje, viu? Tem umas brigas aí, mas vamos deixar abaixo. E também um denário é a moeda da época, só que ela vale um dia de trabalho. Nossa, entendi metade. Eu entendi que tinha tipo, pelo que eu entendi da história, tinha esse grupinho, esse grupinho de pessoas que eles acreditavam em... Só que aí teve umas guerras de coisas e ele se separou. Aí um virou os outros viraram os judeus. Aí, tipo, eles não se gostavam. Acho que era alguma eu não lembro detalhes também. coisa. Não. Era muito nome, muito rei. Não entendi muita coisa, não. Tem problema, não. E eu de novo. O importante é o foco da parábola. Acertou, tá certinho. Próximo. Parabéns, Ju. Pode ser. Então, a minha parábola é sobre o filho pródigo. O filho pródigo tinha um homem que ele tinha 2 filhos. E ele tinha uma herança, e com isso ele dividiu a herança entre os 2 filhos. E um filho ficou com o pai e manteve com a herança. E teve um outro filho que desperdiçou a herança com um monte de coisa errada. Ele foi lá, gastou com coisa que não deve. Gastou. E o que acontece quando você gasta demais e não pensa no que você gasta? E gasta sem pensar, uma hora acaba. E isso ocorreu. Acabou o dinheiro dele. E aí ele chegou num nível tão grande que ele passou fome. E eu comia as comidas dos porcos, porque ele não tinha o que comer. E aí com isso ele pensou assim: eu vou voltar pro meu pai, porque os servos do meu pai tinham comida de monte. Os servos do pai dele. E aí ele falou: vou voltar pro meu pai, vou virar servo do meu pai. E com isso ele voltou pra cá. E o pai dele tinha voltado e ficou muito alegre. Tipo, ele fez uma festa e matou um novilho gordo pro filho dele. E fez uma festa muito grande. E foi uma alegria que só. O pai dele abraçou, ficou muito feliz. E já o irmão não ficou tanto, pelo fato de que ele já estava ali, ele não tinha feito nada de errado e ele nunca tinha matado um novilho gordo pro filho dele que sempre esteve ali. E aí o que eu entendi da parábola foi que a gente tem que se alegrar pelo aqueles que estão voltando para Cristo, aqueles que não conhecem a Cristo e voltam para Cristo, mesmo que pecou, sabe? Desculpa se alguém pegou a parábola aí das 99, mas realmente é isso. Jesus deixa as 99 para procurar aquela uma. E nessa parábola mostra isso também. Que Jesus se orgulha muito, fica muito feliz, faz festas no céu, né? De acordo com a Bíblia, que tem festas no céu quando uma pessoa se arrepende e volta para Cristo. Então, foi isso que eu aprendi sobre a parábola. Muito bom. Cadê? Certinho. Parabéns, Mônica, tá certinho. E quem puder resumir, quando a parábola for muito grande, puder resumir igual a Mônica, agradeço, porque senão vocês vão dormir aqui. Teve um aí que pegou uma parábola. Eu vou falar aqui. Peraí que eu vou abaixar. Não, quer falar aqui? Fala aqui. Não, vou falar aqui. Desliga Não, porque não vai parar gravar. Tá gravando, Giovana. Num negócio. Desliguei o microfone, mas você vai ficar se escutando. É complicado, hein? Ixi, tá dando microfonia. Gente, então, eu peguei a parábola do filho
Do filho não, do. Calma aí. Do Rick e Lázaro. É, eu peguei a parábola do Rick e Lázaro. E eu vou resumir, eu não vou ler, mas eu vou resumir o que é, pra também não demorar muito. E o que eu mais achei, assim, interessante, resumindo, né, a primeira parábola, fala sobre um cara que era super rico e outro cara que ele era bem pobre, ele era tipo um mendigo, né, na tradução de hoje em dia. E ele tinha bastante feridas, então ele ficava na... Não, ela deixa no volume máximo. Não posso porque tá na gravação, você tem que pegar a gravação. E aí... Calma, você tá interrompendo a minha explicação. E aí, esse cara rico, ele tinha tudo do melhor, tudo do bom, ele tinha bastante dinheiro e tudo aquilo que sobrava, os restos, as migalhas, caía pro pobre. E o pobre se aproveitava porque ele realmente não tinha condição. Então, essa parábola literalmente fala que eles dois morrem, né? Só que um vai pro céu e fica ao lado de Abraão. E já o outro, ele vai pro inferno. O rico, né, vai pro inferno. E o mendigo vai pro céu. Mas isso é porque ele acaba não acreditando muito nas coisas de Deus. Ele achou que, tipo, o dinheiro tudo comprava, sendo que o outro já era mais humilde, o outro tinha o coração mais aberto para todas as coisas. E era uma pessoa super simples, né? E aí, quando Abraão, ele chega no céu, Abraão fala, vê, né, o Lázaro. E aí, o homem rico, ele acaba sendo queimado no inferno, e o homem rico pergunta para Lázaro se tem como ele ter um pouco de piedade e colocar uma gota de água na boca desse homem rico que estava queimando no inferno. E aí, mesmo ele morrendo, assim, querendo ajudar, porque ele realmente tinha um coração muito bom, não, Abraão falou que não era para ele ajudar, porque ele tinha que aprender realmente que aquilo ele estava pagando com as consequências dele e tudo mais. E também depois ele fala, já que você não tem misericórdia da minha vida, então pelo menos eu tenho mais cinco irmãos. Se você puder ir avisar eles, como se fosse um morto ressuscitando, né? Imagina os 5 irmãos chegando. Só que ele fala assim, é melhor eu não ir ver seus irmãos, porque se já tem Jesus, já tem Moisés com os profetas na terra profetizando, pregando o evangelho, para que eu vou ir avisar em forma de, como se eu tivesse morto? Eu ia chegar em forma de espírito, né? Eu ia chegar nos seus irmãos e falar para eles das boas novas, da palavra de Deus. E ele realmente falou, tipo, se nem você, nem eles, né, os irmãos dele, os 5 irmãos dele, se nem eles estão escutando quem tá pregando na terra, quem dirá nos céus, né? Quem dirá um morto ressuscitando e pregando. E é realmente isso, gente, resumindo, tipo assim, você pode ter o dinheiro do mundo, você pode estar onde você estiver, mas sem Deus você não vai nada. E outra coisa que essa palavra ensina bastante é sobre generosidade, né? Então a gente tem que ser muito generoso com os nossos irmãos. Não adianta a gente querer que a gente tipo assim, a gente ajuda só aquele mendigo quando precisa, mas a gente também não prega do amor de Deus, a gente não ajuda aquela pessoa que tá doente, enfim. Vários fatores, sabe? Então a gente realmente vê os problemas, vê isso e realmente ter esse amor ao próximo, ter essa generosidade, né? E às vezes o dinheiro vai falar mais alto nas nossas vidas, às vezes os pensamentos, mas a gente tem que ter o nosso pensamento firmado em Deus e mostrar que a gente tem compaixão, a gente tem solidariedade, né, com o nosso próximo, assim como Jesus faria, né? Como
Tipo, é literalmente essa frase, é o que Jesus faria no meu lugar, né? Então, e outra coisa, sobre a gente ter atitude. Então, às vezes, tudo que a gente colhe aqui na terra, a gente tá plantando. Então, muitas das vezes, aquilo que a gente colhe pode ser consequência daquilo que a gente tá colhendo pro nosso futuro. Então, às vezes a gente acha que, não vai influenciar nada, a gente tá jogando, fazendo qualquer coisa agora. Então, mais pra frente eu conserto, mais pra frente eu deixo esse pecado de lado. Mas não é sobre isso, é sobre realmente a gente refletir sobre as nossas escolhas. Realmente a gente pensar no nosso propósito com Cristo. Tipo assim, o que Cristo pensaria se eu tivesse com esse pensamento, com essa mentalidade, sabe? Então a gente tem que tomar muito cuidado e não deixar ficar procrastinando as coisas e ficar deixando para depois. Então tudo aquilo que a gente tem que consertar, tudo aquilo que a gente tem que viver certo, a gente pode viver certo agora. Porque é como esses dois homens, quando os dois morreram, cada um foi para um destino, porque realmente naquele momento ninguém se espera quando que você vai morrer nem nada, né? Então é literalmente o que Deus fala, a gente tem que estar com o nosso pensamento firmado em Cristo, firmado na rocha, e é isso, porque a gente não sabe o dia de amanhã, então literalmente ter esse pensamento, se eu morresse agora, a minha salvação tá garantida, eu realmente estaria com a minha vida com Deus em dia. E Deus é amor e justiça também, né? Então, Deus nos ama, Deus realmente quer o nosso bem. Deus nos ama, tô acabando, calma. Deus nos ama, Deus quer o nosso bem, mas Deus também é justiça. Então, tem coisas que aos olhos de Deus são erradas. Então, às vezes, a gente pensa que a gente tá fazendo pro homem, mas na verdade Deus tá olhando tudo. Então, revejam suas atitudes, porque tem consequências. E é isso. Ixi, tô me ouvindo. Enfim. Não gosto de ficar me ouvindo que eu me perco, gente. Enfim, vamos lá. A parábola que eu escolhi foi a parábola do joio e do trigo. Perdão, precisei Que tá atender em uma pessoa, Mateus mas parabéns, 13. Giovana. Pode ir, Samuel. A parábola que eu escolhi foi a parábola do... Aqui na Bíblia só fala do joio, na versão que eu escolhi. Mas, enfim, é do joio e do trigo. E tá em Mateus 13, 24 até o 30. Eu vou ler aqui e eu vou falando mas que ele vai pintar o minhas Espírito paredes Santo de me volta. revelou enquanto eu mas ele estudava. vai. Jesus lhes contou outra parábola, dizendo... Anteriormente, Jesus contou sobre a parábola do semeador. Eu não sei se alguém vai falar aqui hoje, mas saibam que antes disso, dessa parábola, Jesus estava ensinando através de outra parábola. E aí começa aqui, Jesus lhes contou outra parábola, dizendo... O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Interessante aqui que no 24 e no 25 a gente pode ver que Jesus compara o reino dos céus... Desculpa, que a Tainara mandou uma mensagem aqui. O interessante é que a gente pode ver que Jesus compara o reino dos céus como uma semente boa. Uma semente boa o quê? Uma semente boa no tempo certo, ela dá o fruto certo, ela dá um fruto bom, sabe? E não tem defeito. E assim é o reino dos céus. A gente tem que entender que no tempo certo a gente vai pro céu no... Ai, eu odeio ficar me escutando, desculpa, gente. Não tem como abaixar aí, não? Baixei. Obrigado. E aí, voltando... Tá. E é incrível que no tempo certo Jesus vai voltar e essa semente vai ser basicamente o que a gente plantou aqui na terra, sabe? E uma boa semente tem bons cuidados. E que cuidado a gente tá dando? Aqui, por exemplo, no 25, a gente vê que o inimigo veio e semeou o joio no meio do trigo. Para quem não sabe, o joio e o trigo são muito parecidos. Os dois são basicamente muito semelhantes. Depois pesquisa uma foto aí no Google, no seu celular, e aí você vai perceber que os dois têm pouquíssimas diferenças, sabe? E
geralmente é difícil de alguém leigo nesse assunto como eu, por exemplo, entender qual é o joio e qual é o trigo. Se você olhar uma foto entre os dois, você vai parar pra pensar e vai olhar e vai falar, esse daqui é o joio ou esse daqui é o trigo, sabe? E o trigo, a diferença, eu cheguei ainda a procurar a diferença entre o joio e o trigo. E o trigo, ele dá semente, dá bons frutos. Agora, o joio não. O joio ele não dá sementes. Essa é a única diferença dos dois. Além de serem um pouco diferentes, mas é difícil para alguém leigo nesse assunto como eu, por exemplo, entender. E Jesus ainda compara com o inimigo o trigo. Porque veio seu inimigo e semeou o joio. Como se fosse o diabo. A gente tem que procurar sempre ser o trigo. E aí o diabo vem e coloca o joio na nossa frente. E aí a gente falha. Esse é um exemplo que Jesus deu aqui. E continuando. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: O Senhor não semeou boa semente no seu campo? Então de onde vem o joio? E é basicamente isso. A gente, quando tá na igreja, a gente entrou na igreja, a gente começa a semear boas sementes, a gente começa a semear o trigo quando a gente entra na igreja. E aí, pouco tempo depois, a gente vê que a gente tem que mudar o que a gente faz errado, ou a gente desiste por causa de um deserto, uma provação, sabe? E essa é a representação do trigo. Trigo é dificuldade, basicamente. E a gente tem que entender que a gente tem cada vez... O trigo não, o joio, perdão. A gente tem que entender que a gente tem que ser mais parecido com o trigo do que o joio. A gente tem que dar sementes, dar os bons frutos, sabe? E aqui é interessante que os servos ainda falam: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? É como se eles estivessem falando: ah, você não tá indo pra igreja agora? Um exemplo aqui que a gente pode dar atualmente. A gente, quando começa a ir pra igreja pela primeira vez, o Senhor não semeou boas sementes na sua vida, indo pra igreja? Então de onde que vem esse velho homem, por exemplo? A gente tem que entender que a gente, cristão, a gente tem provação. A gente vai ter momento de conforto e confronto na presença. Momento que a gente vai ter que viver orando pra Deus. Tá refletindo, o que é isso, gente? A Giovana tirou foto aqui. Eu perdi o negócio aqui. Giovana, pelo amor de Jesus Cristo, quase que eu morro do coração. Ela ligou um flash aqui na minha cara. O quê? A Giovana ligou um flash aqui na minha cara. Enfim. Mas a gente, sendo cristão, vocês têm que entender que a gente vai ter momento de conforto e confronto na presença. Confronto é o deserto não é eterno. O deserto é o lugar que a gente vai passar para ficar um tempo. Mas Deus permite os desertos na nossa vida porque sabe que a gente vai suportar. Não é porque eu tô falando aqui porque todo mundo fala que a gente vai suportar o deserto, mas é porque a dificuldade que você recebe é o que vai acontecer na sua vida. A sua bênção vem através da dificuldade, você tem que entender isso. E ser cristão é isso, você viver, você saber que Jesus está na dificuldade, Jesus está no momento bom. E a gente não pode se arrepender de seguir em momento nenhum ele, porque ele tá aqui olhando pra gente. E incrível que quando ele mais responde a gente é quando ele tá mais quieto. E no momento que a gente menos espera, ele tá lá respondendo a gente. Eu já ouvi muitas vezes pessoas falarem que Deus tem 3 respostas: sim, não, espere mais um pouco. E isso é incrível também, porque Deus responde assim a gente. E eu vou acabar aqui, vou parar de falar. E 28 aqui. O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que vamos tirá-lo? Tirá-lo o joio. E ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. É interessante que Jesus compara o trigo com o joio porque é difícil de perceber qual é um e qual é o outro. Assim como eu repeti 3 vezes aqui, uma pessoa leiga como eu não vai entender sobre isso, sabe? Eu nunca plantei trigo, nunca plantei joio. Graças a Deus não joio, né? E, pô, a gente tem que cada vez mais querer ser esse trigo, sabe?
a gente não pode se confundir com o joio. E... calma aí. Não porque ao tirar o joio, vocês poderão... E o joio e o trigo são muito parecidos. 30. Que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. É isso, a gente tem que guardar o que é o trigo. A bênção, o trigo é a bênção. E a gente tem que jogar fora o que não convém, que é o joio. E o joio, se eu não me engano, eu não tenho certeza, mas eu acho que eu já ouvi isso. O joio atrapalha o trigo no crescimento, se eu não me engano. Isso é verdade, bem? Oi? O joio atrapalha o crescimento do trigo? Todo plantio que ele tá no meio, ele acaba, ele atrapalha. Primeiro que é confundido, eles são tão iguais. Eles são tão... Nossa, eu tô aqui deitada. Eles são tão iguais que você, olhando assim, você não consegue ver a diferença de um e de outro, basicamente, entendeu? Então, ele atrapalha, porque assim, tem a parábola quando arranca, né? Essa que você está falando? Sim. O joio do trigo. Então, tem que tomar muito cuidado, conhecer, entendeu? Para ver a diferença de um pro outro, que eles são parecidíssimos. Na verdade, vamos lá. O que acontece é o seguinte. Eu Enquanto eles pesquisei estão que parece que a crescendo... semente do joio é venenosa também. Não, então. O que acontece é o seguinte. Enquanto eles estão crescendo, que não deu fruto ainda, não dá pra diferenciar os dois. Qual a diferença do trigo e do joio? O trigo dá frutos, o joio não. O joio até dá semente, mas como a Julia disse, ela é venenosa. Então, eles vão crescer, eles vão igualzinho. Você só vai conseguir diferenciar depois. E se você tentar arrancando, você é capaz de ir perdendo parte do trigo. É por isso que o conselho de qualquer pessoa que for colher é arrancar quando eles já estiverem brotando. Então, a diferença do joio e do trigo é justamente os frutos que ele está dando. Ou seja, aquilo que ele está brotando, aquilo que está nascendo a partir dele. Tá bom? Samuel vai acrescentar mais alguma coisa ou encerrou? Para terminar, eu só queria deixar claro que é basicamente isso, a representação que, pelo que o Espírito Santo me falou, que é o que Jesus quer explicar nessa parábola. Deus fala de várias maneiras, às vezes você abre na mesma palavra e percebe coisas diferentes. Quem leu a Bíblia aí nas últimas leituras vai perceber que cada momento Deus revela a mesma palavra, mas de maneira diferente. Isso é incrível da gente ter o Espírito Santo e a gente tem que representar o trigo como Espírito Santo. Porque vai chegar ainda o dia que a gente não vai ter mais o trigo, mais o joio. Que a gente não, em nome de Jesus, tá, Marcos? Mas, enfim, que é o dia do arrebatamento, que a gente vai ter que ter sido esse trigo e Jesus vai ter que ter semeado a gente nesse dia. E a gente não pode ter sido o joio na terra, sabe? E é isso. Minha vez agora? Posso falar agora? Eu vou falar, como o Samuel disse, que vai ter uma pessoa que não sabe se teve alguém que pegou a parábola do semeador, e foi eu, gente. A parábola de hoje que eu vou falar é do semeador. Aí sim, hein? Que acontece que naquele tempo lá, né, Jesus parou para contar a parábola pro povo, aí a multidão começou a cercar ele, aí Jesus foi e subiu em cima de um barco na beira do mar, né, e as pessoas ficaram na beira da praia para escutar as parábolas dele, né, e aí Jesus falou aqui em Marcos 3:2. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. E parte dela caiu em terreno pedregoso, onde havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda.
mas enquanto saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra e germinou e cresceu e deu boa colheita. A 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou, aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. A palavra que eu entendi é que o semeador saiu para semear, né? E no meio do caminho caiu algumas sementes. As primeiras caíram e as aves pegaram e comeram essas sementes. E aí depois as outras sementes que caíram, caiu sobre pedregulho, sobre essas pedras assim. Só que, tipo assim, elas até cresceram, mas por falta de raízes, eles foram e morreram, né? A plantação foi e morreu, né? Por causa do sol quente também, que o sol foi e queimou todas elas, né? E também e também mais dessas sementes caíram sobre espinhos, e esses espinhos impediam que elas crescessem, as plantações crescessem. E também mais para frente, também umas caíram, só que caíram sobre terra fértil e deu crescimento, deu muitos frutos, deu muitos frutos de 30, 60 a 100 e entre outras. Então, na palavra que Deus quer dizer é que a semente é a palavra de Deus, o semeador é Cristo e todos aqueles que proclamam o evangelho, né? E o solo é o coração humano, né? Que tipo assim, a partir do momento que as sementes caíram e as aves comeram, é aquelas pessoas que têm o coração fechado, sabe? Tipo, que as sementes que ouve a parábola, ouve a palavra de Deus, só que essas pessoas têm o coração fechado, sabe? Não quer escutar, não quer ouvir, aí vem o inimigo e destrói aquilo que Jesus semeou na sua vida, né? Vem o inimigo e pega como representado as aves, né? Que foram e comeram aquelas plantas, aquelas sementes, quer dizer, né? E aí, mais para frente, também tem a que caíram sobre os pedregulhos, sobre os pedregulhos, que elas são aquelas pessoas que têm o coração aberto, recebem com alegria aquilo que Deus, aquela palavra que Deus fala, né? Recebem com alegria, só que o coração, por estar muito... Vou explicar daqui a pouco. Ele assim que tipo assim, elas aceitam aquilo lá, aceitam aquela palavra, só que, tipo, elas deixam aquela palavra entrar, recebem com alegria, e quando vem as dificuldades e as coisas, eles vão e abandonam, tipo, esquecem dessa palavra, não querem mais saber, e voltam pro mundo pecaminoso, né? E volta para aquele mundo antigo que ele sempre viveu. E também tem os espinhos também, que quando as sementes caíram naqueles espinhos, elas foram e atrapalharam o crescimento, certo? Ou seja, o coração das pessoas estão focados em outras coisas, estão focados nas coisas desse mundo, por exemplo, riqueza, querer soberba, não querer mais saber da palavra, tipo, receber a palavra, mas não bota para frente, não estuda a palavra, não vai atrás, mas busca mais Cristo. A pessoa focada mais em riquezas desse mundo, sabe? Tipo, focadas em coisas erradas desse mundo. E também tem a do solo fértil, que é a que Jesus planta no nosso coração, né? Que, como eu disse, que o solo é o coração humano, né? É o que Deus planta no nosso coração, e Ele quer ver crescimento, né? O que Ele plantar na gente, no nosso coração, lá mais para frente Ele quer ver resultado. Ou seja, a mesma coisa que você pode fazer também com as pessoas, né?
tipo, às vezes você encontra aquele irmão que está cabisbaixo, está triste, que está sofrendo com as coisas desse mundo, e você vai e planta no coração daquela pessoa a palavra de Jesus, planta naquela pessoa, e lá na frente você vai ver aquela pessoa adorando Deus e com uma felicidade imensa, certo? E é isso, a parábola do semeador. Parabéns. Próximo. Tá? Alguém vai falar? Tá, eu vou começar. Ok, a minha parábola é a parábola do banquete de casamento. E, resumindo a história, um rei, ele preparou um grande banquete de casamento para o seu filho. E aí ele enviou seus servos para chamar os convidados que estavam previamente convidados. Mas eles não quiseram comparecer porque eles estavam preocupados com seus próprios interesses, e alguns ignoraram o convite, enquanto teve alguns até que maltrataram e mataram os servos do rei. O rei, com isso, ele ficou indignado e ele puniu os culpados, então ordenou que seus servos fossem às ruas para convidar qualquer pessoa que encontrasse, sejam eles bons ou maus. Assim a festa ia ficar cheia. E aí, lá no final, o rei percebeu que um homem não estava vestindo os trajes apropriados para o casamento. Então, o rei expulsou ele da festa, no caso, o homem que não estava com a roupa apropriada, e lançou ele nas trevas exteriores. A parábola termina com a famosa frase, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E agora eu vou dar a minha interpretação sobre essa palavra, né? O rei, né, no caso seria Deus, que representa Deus Pai, que prepara o grande banquete, que no caso seria a vida eterna no reino dos céus para o seu filho Jesus Cristo. O convite aberto a todos são quando os primeiros convidados rejeitam o convite. O rei envia seus servos para convidar os bons e os maus para as ruas. Isso simboliza a inclusão dos... Ai, gente, desculpa, isso aqui eu tinha eliminado. Tô lendo o que eu separei errado. Ah, tá. Ok. Achei o certo. O primeiro tópico é que a graça de Deus é universal. O convite ao reino é estendido para todos, independente das suas condições ou passados. A liberdade de escolha. Deus chama a todos, mas respeita a liberdade de cada pessoa para aceitar ou rejeitar o seu convite. Então, o convite é aberto. É uma escolha pessoal da pessoa aceitar ou não o convite de Jesus. A urgência do arrependimento. Não basta dizer sim ao convite. É preciso se preparar espiritualmente, vestindo a roupa de justiça, ou seja, vivendo uma vida transformada. No caso, na parábola fala, né, sobre o homem que estava com uma vestimenta inadequada e ele foi expulso. Então, isso significa que simboliza estar espiritualmente preparado e digno para participar do reino de Deus. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Nem todos que ouvem o chamado de Deus respondem de forma adequada, apenas os que se comprometem verdadeiramente a fazer parte do reino. Então, todos nós somos chamados, mas será que todos nós estamos comprometidos a fazer parte do reino de Deus, tanto espiritualmente quanto nas nossas ações? E outra coisa que eu acho importante é sobre os servos, os que foram rejeitados, que eles representam os profetas, que vão profetizar na vida das pessoas, e muitas vezes as pessoas, elas rejeitam os profetas, né, que no caso mostra na parábola que os servos, eles foram maltratados e alguns até mesmo foram mortos, né? E frequentemente os servos e profetas de Deus, infelizmente, enfrentam perseguições, né, na vida real, e morte por transmitirem sua mensagem. Acho que é isso. E eu agora? Pode. Ficar também ligado. Obrigada. Obrigada, agradeço. Enquanto tá carregando aqui pra mim, tá carregando, eu vou buscar. Aí? Não. Tá carregando. Aí, foi. Ah, Pode falar, agora já tá. volto. Enfim,
Hoje eu vou falar sobre a parábola da ovelha perdida. Uma parábola é uma das mais conhecidas, assim, né? E eu vou começar falando. Seu áudio. Oi? Tá um pouquinho baixo o seu áudio. Ah, eu não sei como mudar, porque eu tô no computador, então acho que vai ter baixo mesmo. Aumenta. Tá, clica aí no perfil dela e aumenta o som dela pra 200. Enfim, posso continuar? Pode. Vou tentar falar um pouquinho mais alto. Mensagem aqui, só que eu não vi, não. Eu vou começar falando um versículo que tá lá em Lucas 15, que é sobre que ele fala, né, a parábola da ovelha perdida. Vou ler aqui para vocês. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Que homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros e vai para casa. Chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. E aí eu vou falar o próximo aqui para eu explicar para vocês depois, que tá lá em Mateus 18, que é praticamente a mesma coisa, que é a parábola da ovelha perdida. Cuidado para não desprezarem um só destes pequeninos, pois eu digo que os anjos deles no céu estão sempre vendo a face do meu Pai Celeste. O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. O que acham vocês? Alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde. Não deixará as 99 nos montes indo procurar o que se perdeu? Conseguir encontrá-la, garanto que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com as 99 que não se perderam. Da mesma forma, o Pai de vocês, que está nos céus, não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Então, agora eu vou falar o que eu entendi, né, a partir dessa parábola. Eu já tive aula, eu estudo numa escola, e lá tem uma matéria que se chama Ensino Religioso. Eu já estudei sobre as parábolas, né, acho que foi no 9º ano. E eu ouvi muito falar dessa parábola. E eu acho que ela é, tipo, uma das minhas favoritas, assim. E o que eu entendo a partir dessa parábola é que Deus, ele não liga se a gente... Ele ama a gente mesmo se a gente é pecador. Não que ele não liga, né? Ele fica triste e tal. Mas, tipo assim, ele vai continuar amando a gente, mesmo se a gente pecar. E ele sempre vai ir atrás de nós, entendeu? Aqui na parábola, o pastor representa Deus, né, Jesus. As 99 ovelhas representa as pessoas que já já têm a fé firmada ali com Deus, sabe? As pessoas que têm uma fé mais forte ali, já tem um íntimo maior com Deus. E a ovelha perdida é aquela ovelha que ela, muitas vezes, nós conhecemos pessoas assim, né? Que eu acho que vocês já devem ter conhecido alguém que, às vezes, se afastou da presença de Deus, alguém que, às vezes, saiu da igreja. Essa pessoa, nós podemos considerar ela como uma ovelha perdida. E Deus sempre vai amar aquela pessoa, mesmo que ela tenha se perdido, Deus vai querer que aquela pessoa volte para ela. Os fariseus ali estavam julgando Jesus, falando que ele se sentava com pecadores, só que Jesus, ele sempre vai amar. E como a ovelha perdida voltar para o rebanho,
vai ser motivo de festa, entendeu? Porque já tem as 99, que elas são as ovelhas que já têm a sua fé firmada com Deus. Mas quando uma se perde, mesmo assim, Deus fica muito triste, entenderam? Tipo, podem haver ali 100 ovelhas, mas se uma se perder, Deus vai ficar muito triste. E ele vai querer, ele ama cada uma das ovelhas dele. Então, ele vai querer que todas estejam no caminho certo, que todas estejam firmadas com a fé nele. Então, Deus, ele, aqui nessa parábola, né, essa parábola que Jesus contou, ele quis dizer que ele sempre vai amar os pecadores. E ele sempre vai receber os pecadores de braços abertos e que eles se arrependam, entendeu? Ele não se agrada com o pecado. Mas se a pessoa se arrepender verdadeiramente, ele vai aceitar a pessoa de volta com os braços abertos e vai ser motivo de festa aquela pessoa ter voltado para os caminhos de Deus. E então é praticamente isso. É uma parábola que ela é bem facinha assim de entender e é bem curtinha, mas tem um significado muito grande para nós, entendeu? Porque mostra como que é o amor de Deus por nós. Nós somos seres humanos, nós somos pecadores, mas mesmo assim Deus nos ama. E quando nós nos arrependemos, ele vai ali, ele vai perdoar a gente e vai aceitar a gente de braços abertos. E minha mãe tá falando ali. Enfim, aí é isso, gente. Foi isso que eu entendi da parábola. E eu gosto muito dessa parábola. Gostei, parabéns. Quem tá faltando aí? Pai, sou eu agora. Chegou a minha vez, quanto tempo esperei. Ai, a minha parábola é Mateus. Não você, Mateus, tá? Aqui na Bíblia. Mateus 13, versículo 33. Pequenininha, diz assim: E contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha. E toda a massa ficou fermentada. Aqui, como todos sabem, fermento, ele serve para o quê? Para dar crescimento, certo? Você pega o fermento, por exemplo... Crescer pão. Você vai fazer um bolo, vai fazer um pão, se você não usar fermento, o que acontece? Se ele não cresce, fica o quê? Sola. Murcha, ele sola, é isso aí, olha. Então, aí ele comparou o reino do céu com o fermento. Por quê? Porque funciona da seguinte maneira. Quando nós deixamos as coisas do reino invadir o nosso ser, vai nos transformando de uma maneira que vai nos dando um crescimento. Eu digo assim, um crescimento não só espiritual, mas um crescimento na nossa vida também. Por quê? Porque nós sabemos que as coisas de Deus, elas vão se acrescentando na nossa vida. Por quê? Porque quando nós deixamos o reino invadir cada um de nós, aí o que vem para cada um de nós? O amor. Porque todos nós falamos que nós amamos a Cristo. Mas aí quando chega alguma situação de nós, por exemplo, mostrarmos o amor que nós sentimos, nós muitas das vezes não sabemos como demonstrar, né? E quando nós deixamos as coisas de Deus nos transformar, nós conseguimos agir como o Senhor quer que nós agimos na nossa vida cotidiana. Porque o mandamento dele é o quê? Que nós devemos amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. E a partir do momento que nós começamos a amar o nosso próximo, então nós estamos demonstrando o amor que nós temos por Cristo. Porque Cristo, ele amou quem? Ele amou a todos. Cristo não amou aqueles que açoitaram ele na cruz do Calvário? Amou. Aqueles que o maltrataram, que o xingaram,
amou. Então por que nós também não podemos amar o nosso próximo? Só porque o nosso próximo pisou no nosso calo, nós não podemos amar? Podemos sim. E no que eu li, no que veio de entendimento para mim, porque para vocês pode vir de outra forma, né? Porque a palavra de Deus, ela não vem da mesma forma para todos, né? Então, o que eu entendi foi isso. E quando nós deixamos as coisas do reino invadir o nosso ser, nós acabamos sendo o quê? Transformados. E de alguma maneira nós acabamos crescendo mais na presença dele e crescendo mais também fisicamente, que é na nossa vida cotidiana. Amém? Amém. Bem, Vai, Renato. Eu vou falar sobre a parábola do amigo importuno. Nossa, eu ia falar. Tá bom, pode ir, Lucas. Eu pensei que o microfone estava aberto, eu aqui falando. Eu vou falar sobre a parábola do amigo importuno. Essa parábola está em Lucas, do 5 ao 8. Resumidamente, tinha um homem, ele recebeu um amigo dele na casa dele, de surpresa. Só que ele não tinha pães para dar para o amigo. Então ele foi na casa de outro amigo dele para tentar conseguir os pães, que ele queria 3 pães. Só que já era tarde da noite. Então ele já estava deitado até com os filhos dele, então ele não queria atender, né? Ele já estava até deitado com os filhos. E aí o amigo ficou insistindo e persistindo até ele abrir a porta e dar os pães para ele. O que eu entendi assim, tipo, a mensagem principal dessa parábola fala a respeito da persistência. A gente tem que persistir e insistir nas coisas. E, por exemplo, que a gente não pode desistir na primeira vez que a gente recebe um não. Tem coisas que a gente tem que persistir até a gente conseguir. E a gente tem que ter mais paciência também, porque às vezes a gente quer as coisas no nosso tempo. A gente quer pedir algo hoje e já receber amanhã. Mas as coisas são tudo no tempo de Deus, então Deus que controla o tempo. Então se ele controla o tempo, ele sabe o momento certo, ele sabe muito melhor que a gente o momento que a gente deve receber aquilo que a gente pede. Então eu acho que a mensagem principal é persistência. E acreditar e confiar em Deus, que Ele é o nosso Pai e tudo que a gente pedir, Ele pode dar, se for da vontade dEle. E é isso. Parabéns, Luquinhas. Pode ir, Renata. Então, gente, vou falar sobre a parábola dos talentos. Está em Mateus 25. Eu vou resumir. Mateus 25, 15. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido de 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Dando também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu. Cavou um buraco no chão e o escondeu o dinheiro do seu senhor. Então, aqui a parábola nos ensina como os dons de Deus, né? Como que nós devemos usar os dons que Deus deu para nós. E devemos assumir, né? Tipo, porque Deus dá dom para as pessoas e elas escondem, né? Muitas das pessoas escondem. Tem gente que não coloca em prática. Então, aqui nos deu a entender que devemos investir, né? Os dons que Deus nos deu. Às vezes, Deus deu o dom para você de pregar. E aí, por vergonha ou por medo, você não coloca esse dom para frente. Às vezes, Deus deu o dom para você de louvar, de ganhar almas. E
por vergonha, né? O medo também do que as pessoas vão achar, ou achar que não vai dar certo, você não coloca esse dom pra frente, né? Mas nós devemos confiar em Deus e não devemos ter medo. E com certeza, se Deus deu aquele dom para você, Ele vai te abençoar e vai fazer você produzir frutos. E é só isso, gente. Foi bem curtinha. Muito bem. Galerinha aí da câmera fechada pode abrir, viu? Acabou não. É o quê? Galera que tá com a câmera fechada pode abrir a câmera porque não acabou. A minha ficou o tempo todo. Tô de boa. Próximo, quem tá faltando? Falta só, acho que a Bárbara, a Heloísa, a Ágata. Falta os irmãos. O Matheus foi? E o Matheus. Falta os irmãos. É porque, por incrível que Vai lá, pareça, Matheus. Vai lá, Matheus. na hora que eu comecei, todas as câmeras começaram a movimentar de um lugar. Eu fiquei tipo, quem que eu tô atrás mesmo, gente? Vá. Calma aí que a minha não quer fechar, gente. Se vocês ouvirem um barulho aí, eu vou ter que sair e entrar de novo. Não. Quem vai ir? Matheus, vai, Matheus. Bora, gente. Bora, galera. Quem vai, eu vou. Eu vou falar sobre Nossa, vai ficar grossa. sobre tesouros Tá parecendo que ele tá robotizado. e o reino dos... Oh, não, pera. Tá robotizado. Vou falar sobre o tesouro escondido e a pérola preciosa. Tá parecendo o apóstolo Jonas falando. Já dá pra narrar. Igual diz lá em Mateus 13:44. Matheus, você já pensou em trabalhar na rádio? Não. O reino dos céus é como... Palhaçada, né? Ele trabalha na rádio, primeiro precisa aprender a falar, né? Botar pra fora, né? Droga. O reino dos céus é como um tesouro escondido em um campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Então, eu entendi assim, que assim como o tesouro e a pérola é algo, tipo, muito importante para essas duas pessoas, né, que estão aqui nessa... Nossa, tá muito ruim, velho, esse aqui. Não. Calma aí. Você não é um narrador esportivo, hein? Não, é que eu tô escutando aqui. Aí, melhorou. Eu baixei, vai lá. Não, gente. Ufa. Então, gente, pra mim, ó... Hã? Não, é porque eu tava falando e tava me escutando ali. Senta ali, ó. Daqui a pouco vem uma barata, você pega. Eu já veio uma aqui. Matheus, vai pra lá. A barata subiu do Matheus. Então, gente, é assim como o tesouro e a pérola preciosa simboliza como se fosse o reino dos céus, né? E esses dois homens, eles venderam tudo que tinha. O homem do tesouro, ele achou um tesouro, né, no campo, ele vendeu tudo que ele tinha e comprou aquele campo para ele, que era um tesouro muito importante para ele. E na nossa vida, assim, o significado é assim, que a gente precisa abrir mão de tudo que a gente tem, muitas das vezes, para a gente ter a nossa salvação ou ter aquilo que Deus quer para a gente. E assim também a pérola preciosa. O cara que ele procurava muito por essas pérolas preciosas e
quando ele achou uma, ele vendeu tudo que ele tinha e abriu mão de tudo e para ter essa pérola com ele. Então, é isso, foi isso que eu entendi. Muito bom. Entendi o que ele ia fazer com a pérola. O significado disso tudo, Ju, é porque quando você encontra algo muito, muito importante pra você, você não tem medo de abrir mão de todo o resto, sabe? Ah, Quando a gente encontra, a gente entende realmente o evangelho, a gente não tem medo de abrir mão do resto. Porque o resto é resto. Aquilo é a coisa mais preciosa que a gente tem. Entendeu? Não vou me estender, eu prometi que eu não ia falar demais. Posso falar? Pode ir. Eu vou falar sobre a semente de... Pode ler o texto? Jesus disse ao povo, uma parábola. Um dia, um fazendeiro foi... nossa, o Quando áudio ele tá olhou cortando para pra a mim. semente de mostarda, era muito pequena. Não parecia importante. O fazendeiro plantou com cuidado. Ele cobriu a semente. Lentamente, a pequena semente... Todos os dias, o fazendeiro regava e o sol brilhava sobre... A planta cresceu cada vez... A planta cresceu tanto que os pássaros fizeram ninho na árvore. A semente de mostarda nos lembra que as menores coisas que fazemos podem se tornar algo maior do que podíamos imaginar. O negócio aqui da Bíblia, daqui, é o de Marcos 4, 30 até o 34. Calma aí. Eu vou ler aqui o negócio da Bíblia. Novamente ele disse, com que compararemos o reino de Deus? Usaremos para descrevê-lo. E como um grão de mostarda, que é a menor semente na terra. No entanto, uma vez plantado, cresce, cresce e se torna uma das maiores. Como ramos são tão grandes que as aves do céu podem obrigar-se à sua sombra. Como muitas parábolas semelhantes, Jesus lhe anunciava a palavra tanto quanto podiam receber. Não lhe dizia nada, sem usar algumas parábolas. Quando, porém, estava a sós com seus discípulos, explicava-lhe tudo. Agora eu vou falar o que eu entendi. Eu entendi que a semente, mesmo sendo pequena, foi ser a maior do que as outras. Então foi isso que eu entendi. A Heloísa acabou? Eu? Acho que ela caiu. Gente, perdão. Abri. Voltou? Oi? Ela disse que acabou, gente. Acabou? Ela disse que Parabéns, Ah, Heloísa. Foi, saiu. Gente, perdão, eu tive que sair correndo porque do nada escutei um barulhão, minha mãe derrubando tudo ali no negócio. Aí fui salvar ela ali. Próximo, quem tá faltando? Quem tá faltando? Posso ir? Você não vai ler um, não? Tá aí. Não, falta a Bárbara. Tá faltando a Agatha. A Bárbara e a Agatha. Cadê a Agatha, aliás? Acho que a Agatha caiu de novo. Vai, Bá. Eu vou falar sobre a parábola da moeda perdida. Ela se encontra em Lucas 15, 8 ao 10. Se uma mulher que tem 10 moedas de prata
perder uma, vai procurá-la, não é? Ela acende uma lamparina, corre a casa e varre a casa e procura com muito cuidado até achá-la. E quando a encontra, convida as amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, porque achei a minha moeda perdida. Pois eu digo a vocês que assim também os anjos de Deus se alegrarão por causa de um pecador que se arrepende dos seus pecados. O que eu entendo dessa parábola é que a moeda é como se fosse um de nós que está perdido e que quando a gente se acha, Deus se alegra com a gente. Quando a gente entende que a nossa vida de pecado não está sendo legal e a gente se arrepende dos nossos pecados e volta para Deus. Deus se alegra disso. E é isso. Muito bom. Aí só ficou faltando a Agatha, que entrou e saiu, entrou e saiu, entrou e saiu, entrou e saiu, entrou e saiu infinitamente, e agora sou eu. Pois é. E é isso, parabéns. Parabéns. Ah, Agatha aí. Vai, Agatha. Fala você só. Eu vou falar sobre a parábola da rede. O meu é Mateus 13:47. O reino dos céus é ainda como uma rede, que é lançada ao mar, e apanha toda sorte de peixe. Quando estava cheia, os pescadores a puxam para a praia, então assentam-se e ajuntam os peixes vão em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim desses os anjos viram. Separam os peixes dos justos e lançaram aquele na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então perguntou Jesus: vocês... Meu, letra pequena é essa, gente. Entenderam todas essas coisas? Sim, responderam eles. Eles lhes disseram: por isso todos os mestres da lei, instruídos quando as reino dos céus é como dono de uma casa, que tiram todos os seus tesouros com conhecimento no vaso e com velhas. Eu entendi aqui, né, que eles ajuntam um monte de peixes e separam os do bem e os que são do mais. Tipo, quando haver o arrebatamento, Deus vai separar o dos bem e do mal. O que forem do bem vão pro céu, o que forem do mal vai para baixo. Como todo mundo já sabe. E aí, pra gente não ir pra baixo, a gente tem que... Agatha, pode falar inferno, você não vai pro inferno por falar inferno, não. Por favor. Tá bom? A gente vai pro inferno. Aí, pra gente não ir pro inferno... Não vou não. Eu perdi, a gente não vai pro inferno. A gente não. Tá amarrado. Não vou não, tá repreendido. Eu não vou não, tá errado. Eu não vou, não. A gente vai pro inferno, misericórdia. Agatha, repita comigo, a gente não vai pro inferno. Não, tô tentando explicar. Tá bom. Pra gente não ir pro inferno, a gente tem que orar, jejuar e ler a Bíblia e ir nos caminhos certos. É isso que eu tô falando. Tentando falar. É porque você falou, a gente vai pro inferno. Mas tá repreendido. Eu falei embaixo mesmo. O desespero coletivo saindo aqui, a gente vai pro inferno, todo mundo...
Parabéns, Agatha. Peraí, gente, pera. Oi, mãe. Oi, gata. Samuel, eu vou te dar banho. Gente, parabéns a todos. Parabéns a todos, que Deus abençoe vocês. Parabéns pela dedicação, pelo tempo que vocês têm gastado na presença de Deus. Esther? E saibam que o tempo que vocês estão plantando é justamente aquilo que a gente comentou sobre quantas parábolas aí sobre o reino dos céus. É a coisa mais preciosa que vocês podem ter, uma semente que vai frutificar a 30, 60 e a 100 por um. É aquela semente boa. E aí vocês são como árvores plantadas numa terra boa, né? Uma semente plantada numa terra boa. Tenho certeza que vocês vão crescer e vão dar muitos frutos. Isso aqui é justamente para vocês. E a gente vai pro céu. Amém. E a gente usa isso aqui como treino, porque eu quero vocês pregando, onde vocês estiverem, dentro e fora da igreja. Isso aqui é um treinamento para vocês entenderem a palavra de Deus e conseguirem colocar para fora, tá bom? Parabéns, eu amei. Eu vou fazer mais dinâmicas assim nos próximos meses. Não vai ser toda semana, porque aí que eu sei que vai ser demais. Mas é uma boa dinâmica, que vocês conseguiram entender a todos, vocês conseguiram falar, vocês viram novos jeitos de comentar, então isso é ótimo, tá? Deixa eu só perguntar como tá o Michael. Vamos lá. Todo mundo tá com papel aí? Uhum. Tan, tan, tan. Sim. Samuel, cadê seu papel, Samuel? Perdeu, né? Não, tá na minha mão aqui. Tá. Carlito tá assistindo o jogo, ele vai prestar atenção aqui rapidinho, que eu não vou repetir. Eu vou liberar não você. estou. Não me entregaram ontem e não sei onde foi. Cadê? Peraí, gente, Olha o peraí. Carlito respondendo. Não, mas você pode pegar depois, não tem problema. Não, Você vai- Tainara, o dela tá aqui. Eu entreguei pra minha mãe aqui, pra ela. Minha mãe mora deixou na em mesma cima da casa que cama, em ela, algum não? lugar. Vocês não moram na mesma casa, não? Era só entregar na mão dela? Ela não tava em casa, mulher. Esperar só chegar. Eu fui pra cá ontem, né? Aí eu não entrei. Quando eu cheguei à noite. Eu trouxe, você falou pra mim trazer, eu trouxe. Eu coloquei aqui, mas tá escrito até o nome dela. Peraí, gente. Erro de cálculos. Depois vocês procuram com calma, não tem problema. Só vou explicar, aí vocês... Tá aqui, achei. Achou? Meu Tá aqui, Deus ó, do tá céu, aqui. nisso já tô até tonta, de tanto que a câmera do Carlito rodou. Uou! Vamos lá, não tem 3 colunas na lista de vocês? 1, 2 e 3? Vocês vão ter até... Pode ser até domingo, porque eu quero que vocês levem domingo pra igreja, tá? O primeiro campo, a primeira lista, onde está o número 1 aí, vocês vão colocar assim, ó, como eu me vejo. E aí vocês vão colocar 10 tópicozinhos como vocês se veem. Você vai fazer aquele velho trabalho de olhar pro espelho e pensar, como eu sou? Aí você vai ver, eu sou bonito? Sou bonita? Sou inteligente? Sou uma pessoa agradável? Sua opinião total nessa parte aí. Ninguém precisa saber. A não ser que você queira me contar no domingo, porque isso aqui vai levar uma reflexão boa. Então, como você me vê? Não só qualidades quanto defeitos, tá? Então, como você me vê? Eu sou orgulhosa? Eu sou cabeça dura? Você vai escolher 10 aí e vai colocar aí nessa listinha maravilhosa que você vai fazer. No campo número 2, como as pessoas ao meu redor me veem? Aí você vai devagarinho, vai perguntando para as pessoas, ou que as pessoas falam, nossa, você é muito parecido com seu pai. Nossa, porque você fala bastante. Nossa, porque você vai começar a reparar o que as pessoas falam de você. Ok? Até aqui alguma dúvida? E por que eu te dei até domingo? Porque o último tópico você vai fazer por último mesmo.
você vai sentar, você vai orar e você vai perguntar: Deus, como o Senhor me vê? E você vai colocar os 10 últimos tópicos no 3. Como Deus te vê. Então, no primeiro você vai colocar como você se vê. No segundo, você vai começar a reparar o que as pessoas veem você no casal se comendo. Porque, gente, direto alguém fala: ah, porque você é tão bonito. Ah, porque você fala tanto. Ah, porque você é tímido. Não sei. Vai reparando. Ou às vezes pergunta. Pergunta pros seus pais. Pergunta pros seus irmãos. Pergunta para amigos. Pode falar qualidades ou defeitos, não tem problema. Você vai colocar aí no tópico 2. E no 3, você vai sentar, orar e você vai escutar o que Deus fala sobre você. Gostaram do treino? Uhum. Quero saber, hein? Domingo, levem, porque eu vou ver, ninguém mais vai ver. Não é só pra saber se vocês fizeram. 2, eu vou tirar algumas dúvidas pra ver se tá tudo bem, tá tudo ok, tá tudo dentro dos conformes. E, não fiquem envergonhados porque não tem, não preciso falar pra ninguém. 2, eu quero que você seja honesto com você mesmo no primeiro tópico, porque isso vai falar muito sobre o resto. É por isso que você precisa ser muito honesto no primeiro tópico. No segundo, você vai ser muito cuidado, até porque vai vir lapada de tudo quanto é canto. E não leva pro pessoal, não. Talvez seja Deus te mostrando que tem coisas que dá pra melhorar. E no terceiro, vão ser palavras de Deus. E eu tenho certeza que Deus fala com cada um de vocês. O mesmo Deus que fala comigo, o mesmo Deus que fala com os profetas, o mesmo Deus que fala com os pastores, Ele fala com vocês. E é isso que a gente vai treinar, o que Deus está falando sobre vocês. Tá bom? Alguma dúvida? Se esquecer domingo, vai pagar 20 flexões. Tá avisado. Deem tchau pra live. Tchau. Tchau, tchau. Vou parar a gravação.